Olá, começa agora a Voz do Ministério Público, uma produção da Associação Mineira do Ministério Público. O entrevistado do programa de hoje é o promotor de justiça da comarca de Governador Valadares, Lélio Braga Calhau. Ele é mestre em Direito do Estado e Cidadania, é autor de diversos livros sobre criminologia e o fenômeno do bullying. E o bullying é exatamente o tema do programa de hoje. Quais são as medidas necessárias para combater o bullying? E qual o papel do Ministério Público no trabalho de combate a esse crime? Olá, doutor Lélio, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu agradeço. Eu queria começar dizendo o seguinte: esse termo bullying não é um conceito que há poucos anos nem era conhecido no Brasil. E de repente tomou uma grande força, né? Ganhou uma popularidade muito grande devido ao trabalho de divulgação, ao trabalho da imprensa. É um conceito que passou a ser compartilhado, né, popularizado nas pessoas, né? Mas de qualquer maneira, eu ainda sinto que as pessoas não sabem exatamente conceituar ou limitar ou definir, né, o que é exatamente o bullying. O senhor podia começar nos ajudando nisso, né? O que é que caracteriza uma situação de bullying? Basicamente, o estudo do bullying ele começou na Escandinávia, na década de 70. Na Suécia, Noruega, Finlândia. Sim. Foi através desses primeiros estudos que o professor Dan Olweus realizou lá na Escandinávia que ele passou a monitorar um índice alto de suicídios entre estudantes escolares naqueles países. E nós todos sabemos que a Escandinávia é a terra da felicidade, dos índices de sociais elevados. E aquilo começou a causar uma dúvida no professor Dan Olweus. Por que tantos suicídios numa terra tão feliz, onde nós temos tanta coisa? E aí começou-se a aplicar os questionários em massa nas escolas naquela região. Foi daí que surgiu o bullying. Descobriu-se que aquelas meras brincadeiras, não, na verdade, aquelas brincadeiras eram atos de violência, atos que machucavam as vítimas e que levavam algumas ao suicídio. De tão grave que era. Como a forma, então, como isso batia. Exatamente. Então, a organização, a formatação disso como bullying foi na Escandinávia, na década de 70. Porque esses atos sempre ocorreram. Recentemente, eu estava lendo um livro chamado Samuel Klein e a História da Casa Bahia. E esse livro, no início, ele narra, na década de 30, como Samuel Klein, criança na Polônia, era vitimizado, era perseguido pelas pessoas da escola, como criança, 8, 9 anos, porque era diferente, porque era judeu sendo perseguido pelos poloneses. E então você vê que a literatura nos mostra que o bullying sempre ocorreu. Então, mas na década de 70 que foi sistematizado e está sendo estudado com maior força. Mas o que mudou, na verdade? Porque exatamente em cima desse fato de que, digamos que o bullying sempre ocorreu, a coisa do apelido, das brincadeiras, que diminuem às vezes, mas que eram encaradas como brincadeira, aparentemente. Talvez não pela pessoa que era alvo da brincadeira, mas de uma forma geral, essas coisas eram tomadas como brincadeira. Ninguém nunca foi parar no psiquiatra, por exemplo, por causa dessas coisas no passado. O que mudou no decorrer do tempo para que isso tomasse uma outra forma? Olha, nós podemos dizer que o direito evoluiu, a cultura evoluiu. Você tem, a partir de 88, com a dignidade da pessoa humana como um dos pilares da Federação Brasileira, que determinadas condutas passaram a ser permitidas. O bullying é ou agressões físicas ou morais praticadas para se provocar o sofrimento das vítimas, são atos que ferem a dignidade da pessoa humana. Então não são mais aceitos culturalmente, além disso, além de causar um grande prejuízo para as vítimas. O caso que levou o Dan Olweus a fazer essa pesquisa foi o caso de suicídio. Mas nós temos dezenas, centenas, milhares de pessoas com depressão, com queda no rendimento escolar, com problemas de adaptabilidade na vida profissional, anos depois, por conta dessas agressões. Então, isso passou a ser combatido. No Brasil, o assunto passou a ser estudado há cerca de 10 anos, com as primeiras pesquisas sobre o bullying e sobre o assédio moral, que o americano chama de bullying no ambiente de trabalho, há cerca de 10 anos, e mais recentemente, há 5 anos atrás, quando as primeiras novelas começaram a discutir o bullying, e o assunto ficou popular. O senhor arriscaria dizer que no passado as pessoas até viveram mal, com algum complexo, algum problema, e nem tinham
consciência e noção disso? E isso era fruto de uma situação de bullying, por exemplo? Ô Beni, eu tenho recebido dezenas de e-mails de pessoas que já sofreram bullying no passado e sabendo do trabalho do Ministério Público de Minas Gerais de incentivar a prevenção do bullying, principalmente, com o Vigilante do Bullying, que é uma campanha que nós estamos fazendo, um projeto piloto que está na Leste de Minas. Eles têm nos falado, nossa, Lélio, eu não sabia, fui vítima disso há 30, 40 anos atrás, eu não sabia. E isso me machucou muito na época e me machuca até hoje. Então você vê que a pessoa ainda não superou ainda aquelas agressões, aquele sofrimento emocional daquela situação. Muitas vezes, porque, Beni, a vítima do bullying, ela é eleita. Ela não precisa fazer nada para se tornar vítima. Basta ser escolhida, basta ser diferente pelo grupo. Então, a pessoa acaba sofrendo muito com isso. Vamos caracterizar um pouquinho, doutor Lélio, o que é o bullying. Por exemplo, o bullying só acontece entre jovens? Ou há uma relação de poder, por exemplo, para que o bullying se caracterize? Por exemplo, um empregado pode cometer bullying com o patrão ou só o patrão para o empregado, por exemplo? Tá, vamos responder por etapas, então. Isso. A classificação mais comum de bullying é que o bullying ocorre só entre estudantes, só em escolas. Então, o que seria o bullying? Bullying são agressões físicas ou morais praticadas em desnível de poder com o objetivo de causar sofrimento nas vítimas. Essa é a classificação padrão, a mais comum para se tratar do bullying e fala do bullying escolar. No Brasil, o bullying no ambiente de trabalho, ele ficou conhecido como assédio moral. Então, no Brasil, quando ocorrem essas mesmas agressões físicas ou morais com o objetivo de causar sofrimento na vítima, no ambiente de trabalho, é conhecido como assédio moral. Isso está certo. O assédio moral é o bullying, ou não? Olha, alguns autores entendem que bullying ocorre só na escola. Ah, tá. Agora, se você for em qualquer livraria nos Estados Unidos e você procurar tema do bullying no trabalho ou assédio moral, você vai achar workplace bullying. A tradução literal, bullying no ambiente de trabalho. O americano se refere ao assédio moral nosso como bullying no ambiente de trabalho. Então, é uma questão de nomenclatura. No Brasil, convencionou-se a chamar assédio moral o bullying no ambiente de trabalho e o bullying como o bullying escolar. Vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco vamos saber como é que o Ministério Público está enfrentando a situação do bullying no Brasil. E ainda hoje vamos falar de um tema muito importante que é o cyberbullying, o bullying na internet. É um instante só e já voltamos. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Estamos de volta com a voz do Ministério Público, hoje discutindo o tema do bullying com o promotor Lélio Braga Calhau. Eu esqueci de fazer uma última pergunta ainda sobre essa caracterização do bullying, que é a questão entre meninos e meninas. Há diferença? Sim. Bem, geralmente o bullying praticado entre meninos, ele é praticado com agressões físicas. O bullying praticado entre meninas são com agressões morais, são com calúnias, difamação, injúria e exclusão. A grande diferença é essa. Daí há um grande problema, porque é muito mais fácil para um promotor de justiça ou para um professor caracterizar o bullying entre meninos,
porque ele deixa marcas, ele deixa manchas, ele deixa marcas nas pessoas visíveis. O bullying entre meninas, ele é sutil, ele é poderoso, ele é silencioso e ele é muito forte, mas difícil de se detectar. Pode até machucar mais, Pode mas até é machucar invisível. mais. É um bullying que eu penso que hoje é um dos bullies da forma mais violenta que existe na sociedade. Até porque, Beni, se você for nas livrarias e procurar nas bibliotecas, você vai achar quase todos os livros falando do bullying no geral. E você só tem 2 livros no Brasil que comentam somente o bullying entre meninas, que é o Garota Fora de Jogo e o Meninas Malvadas, que foi lançado recentemente, que é baseado num filme da Disney. Então, para você ver, ele é pouco estudado. Nós sabemos muito pouco do bullying entre meninas. E a penalização, a criminalização, existe uma idade, um piso? A partir de que idade pode se punir? Olha, a questão toda é o seguinte, se o adulto pratica um ato de bullying, ele vai responder pelo Código Penal. Calúnia, difamação, injúria, ameaça, racismo. Se for adolescente, ele vai, de 12 a 18 anos, ele vai sofrer um processo, ele vai ter uma representação na vara da infância e juventude e vai responder a um processo judicial pela prática disso. Porque não há o crime de bullying no Brasil. Ah, tá. Há o quê? O que nós fazemos geralmente? O que eu já fiz nos casos que se apresentaram para mim? Eu processei o adolescente, eu entrei com uma representação por um ato infracional análogo à ameaça, análogo à calúnia, análogo à difamação, injúria ou racismo. Agora, bem, é interessante porque as pessoas às vezes falam que o ECA é uma impunidade, dificulta a punição, mas olha para você que situação. Eu, como promotor de justiça, eu não posso processar uma pessoa por calúnia, difamação ou injúria normalmente, porque para o Código Penal é um ato privativo da vítima. A vítima tem que contratar um advogado e processar a pessoa. Na vara da infância, eu como promotor da infância, eu não estou limitado por isso. Então, eu posso processar a pessoa que praticou bullying com calúnia, difamação e injúria, se ele tiver entre 12 e 18 anos. Porque na legislação da infância e juventude não há essa separação de ação penal pública e ação penal privada que há. Agora, de uma maneira geral, depois dessa popularização do conceito do bullying, o senhor acha que está havendo uma banalização ou não? Em parte, sim. Geralmente, para começar, nós temos que colocar uma coisa bem clara. Não existe bullying quando existe apenas um ato isolado. Isso é essencial. Então é preciso haver um histórico. histórico. É preciso haver... Na verdade, bem, eu faço uma alegoria que o bullying é como se fosse um cerco. A primeira pessoa agride, coloca um apelido, some com o objeto da vítima, provoca uma exclusão, desconvida para uma festa, escreve alguma coisa no muro do colégio, solta uma fofoca na internet. É um cerco para fragilizar a vítima. Então, um ato isolado nunca será bullying. Mas um ato isolado poderá gerar dano moral e aí causar uma responsabilidade civil para os pais, como poderá também causar um processo na vara da infância e juventude. Como é que o Ministério Público está combatendo essa situação? Há uma estrutura interessante, bem montada hoje para isso? Nós temos usado o ECA, Sim. o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando se há prática de atos infracionais análogos à ameaça, lesão corporal, racismo, injúria, nós processamos, nós entramos com a representação e pede-se a aplicação de medida socioeducativa para esse adolescente infrator. É o que nós temos utilizado. No Congresso Nacional e o Código Penal novo Código Penal, prevê a criação de um crime específico para o bullying, mas ainda não sabemos se isso vai ser adotado. Agora, no caso de crianças, me parece fundamental que os pais em casa percebam sinais de que a criança está sendo vítima de alguma situação anormal. É isso mesmo? Sim. O que os pais devem fazer? Sim, mas lembrando que criança nunca pode ser processada por bullying. A criança que para a lei brasileira, a pessoa de 0 a 12 anos, ela pode receber uma medida de proteção. Geralmente, quando eu me deparo com uma criança de 9, 10 anos que reiteradamente pratica bullying, eu peço uma medida protetiva. Mas e no caso da vítima? Eu peço que seja encaminhado para o psicólogo. Sim. No caso da vítima, também a gente pode pedir para encaminhar o psicólogo, porque não pode ser processado. Para ser processado tem que ter de 12 a 18 anos. E no caso do adolescente também pode ser processado. Os pais podem perceber sinais de que a criança, por exemplo, está deprimida. Tá. Sim, a questão do sinal, que você bem colocou, é o seguinte.
é mudança no comportamento comum. Se é uma criança extrovertida e ela passa a ser introvertida, se é uma criança alegre, passa a ficar calada, alguma coisa está acontecendo errado. Isso pode ser um indício da ocorrência de bullying. E também, se é uma pessoa que que andava com poucas pessoas e passa a querer andar só com grupos, pode ser que ela esteja sendo vítima de agressões, de bullying com agressões, e esteja querendo se proteger. Então, a mudança no comportamento é um indício forte da ocorrência de bullying. Antes de a gente fazer o próximo intervalo, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre o Vigilantes do Bullying, que é um programa do Ministério Público, não é isso? É. Quantas crianças, quantos adolescentes já foram atingidos? Tá. O Vigilantes do Bullying é um projeto piloto do Ministério Público de Minas Gerais, que nós estamos implantando no leste de Minas Gerais. Nós atendemos já mais de 10 mil crianças e adolescentes, visitamos mais de 20 cidades no interior e já nos reunimos com mais de 1.000 educadores nos últimos 2, 3 anos. Isso em Minas Gerais? Em Minas Gerais, no leste de Minas Gerais. Sim. Itaiomi, Capitão Andrade, Tarumirim, essas cidades pequenas ao redor de Governador Valadares. E no próximo ano nós pretendemos levá-lo para Governador Valadares. Nós começamos com cartilhas, fazemos palestras nas escolas, reunimos com os educadores para discutir as questões que envolvam o bullying e o cyberbullying e também, ao mesmo tempo, como promotores, nós vamos às escolas para aprender também a lidar com o problema. Beni, é importante que o promotor de justiça vá à escola. É importante que nós não fiquemos no gabinete esperando o problema se agravar depois com o processo. Então, o Vigilante do Bullying está sendo uma forma que o Ministério Público está levando a nossa cultura, a nossa missão, a nossa mensagem da cultura de paz para as escolas e, ao mesmo tempo, de uma forma como nós, promotores, aprendemos a lidar melhor com o problema. Muito bem. Vamos, então, a mais um intervalo. No próximo bloco, cyberbullying, o bullying na internet. Um instante só. Algumas feridas não se tornam apenas cicatrizes, ficam marcadas na alma por toda a vida. Ajude a proteger nossas crianças contra a violência doméstica. Estamos de volta com a voz do Ministério Público, hoje falando sobre bullying com o promotor Lélio Braga Calhau. E neste bloco vamos falar de cyberbullying, que é o bullying na internet. Mas antes eu queria mostrar aqui os dois livros do Dr. Lélio. Esse aqui de vermelho e capa vermelha e preta, Bullying, o que você precisa saber. É um livro de autoajuda, digamos assim. E o de cá, Diário de uma Vítima de Bullying, é um livro infantil, um livro para as crianças lerem e entenderem o que é o bullying. Doutor Lélio, a questão que mais está pegando neste momento é o bullying na internet. A coisa está tomando proporções de fato preocupantes. Por que isso está acontecendo? É porque a internet é um meio desregulamentado? Como é que o senhor explicaria isso? Beni, nos últimos 5 anos eu tenho atravessado o país dando palestras em todos os estados e visitando escolas, em outros órgãos, em outras sedes do Ministério Público. Recentemente eu tive um encontro do Ministério Público com o MEC e eu posso concluir com você o seguinte: o cyberbullying é o grande problema do bullying no Brasil agora. Porque antigamente, Beni,
quando uma pessoa não gostava de você na escola, ele poderia ir no muro da escola escrever uma ofensa contra você, ou na parede do banheiro. E um grupo de 10, 20, 50 pessoas talvez teriam conhecimento daquela ofensa. Agora, se a pessoa não gosta de você, ela vai fazer o bullying, essa campanha, esse cerco, nas redes sociais. E espalha para 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, posta um vídeo difamatório contra você dentro de um cerco de bullying e manda para 500 mil pessoas. Dá um efeito viral no vídeo, acabou. 500 mil pessoas vão assistir você sendo humilhado na frente das pessoas. Inclusive, nós temos uma prática terrível, que é chamada de happy slapping, bofetada feliz, que é uma mistura de bullying com cyberbullying. Happy slapping. Happy slapping, exatamente. Happy slap, desculpe-me. Happy slap, o que acontece? Na saída da escola, eles te agridem e vai um outro agressor com um telefone celular com câmera. Grava, joga no YouTube. Ou seja, premeditado. Premeditado. Em poucas horas, 10 mil pessoas assistiram você ser agredido na frente das pessoas. Antigamente, você era agredido, então, talvez na frente de um bolinho de pessoas, né? E agora você é humilhado na frente de 10 mil pessoas. É uma prática que mistura o bullying com o cyberbullying. E o cyberbullying tem afetado as pessoas. Porque hoje nós vivemos junto com os nativos digitais. Essa garotada que já nasceu na década de 80 para cá, eles nasceram no mundo integrado, onde o virtual e o real está integrado. E a internet é uma grande praça pública, onde as pessoas expõem, as empresas expõem as mercadorias, os produtos, e as pessoas são expostas. E acaba que, se você for humilhado na internet, a sua reputação como aluno, ela vai a zero. Você fica excluído da escola, você fica humilhado perante seus pares. Mas deixa eu entender uma coisa, doutor Lélio. Na verdade, a situação de humilhação cometida diante de 50 pessoas ou de 500 mil, de todo modo, é uma situação de humilhação. Né? O impacto sobre a pessoa... Sim, mas a reprovabilidade e a capacidade de gerar um dano psíquico para a pessoa é muito maior no cyberbullying, porque não há como se interromper aquilo. Beni, por exemplo, se ocorrer um bullying dentro da escola e houver uma ação do Ministério Público, chama o agressor, chama o pai, há um processo, pai é punido, aquilo fica por ali, resolvido. Agora, a partir da hora que vai para a rede social, aquilo é compartilhado por outras redes, é enviado para sites que estão fora do Brasil e não há como uma ordem judicial do Brasil ser cumprida para tirar uma cena de bullying que está num servidor na Rússia. Hoje, por exemplo, o senhor tem tido dificuldade com o Google, com o YouTube, com esses servidores, os agregadores? Sim, o Google nem tanto. O Google e o Orkut estão numa situação um pouquinho melhor para se combater o bullying. Por quê? Porque eles têm escritório no Brasil. Tem sede aqui. Exatamente. Então, se tem sede no Brasil, pode ser processado. E o que está acontecendo? Eles olham com muita atenção, atendem os pedidos do Ministério Público, há convênios com o Ministério Público Federal também. Então, há como se detectar o agressor e se localizá-lo de forma mais fácil. Mas o que acontece, Beni? Os agressores do cyberbullying sabem disso e eles vão migrando para redes sociais que não têm sede no Brasil para dificultar a atuação da justiça. Ou seja, que podem ser acessados no Brasil, mas que não têm sede aqui. Mas que não tem sede. Se não tem sede, é difícil você... Como que você cita para uma ação judicial? Você tem que citar com uma rogatória para outro país, muito mais complicado. Então eles vão migrando. O agressor do cyberbullying, ele sempre busca estar à frente da polícia e do Ministério Público. Recentemente nós descobrimos, inclusive, casos de agressores de cyberbullying que usavam IPs fakes. O que é o IP? É aquele número que é gerado quando você entra na internet. O que eles fazem? Esse agressor, ele entra num país na Rússia, gera um outro número falso, um IP fake, e aí ele tenta agredir a pessoa aqui no Brasil. Então isso dá um pouco mais de trabalho para se detectar. E o que o senhor está defendendo para combater o cyberbullying? Olha, o cyberbullying é caso de polícia, Beni. Eu entendo que é o seguinte, que o bullying deve ser resolvido na escola, deve se tentar de toda forma possível, conciliar o conflito dentro da escola. A não ser que, e quando for uma situação grave de bullying, encaminhar para o Ministério Público, para o Conselho Tutelar. Cyberbullying, para mim, na minha visão, é tão grave que é caso de polícia. Tem que mandar para a polícia e para o Ministério Público. A penalidade não muda, então, na verdade. Ela não muda, mas há os crimes que nós podemos, de repente, tentar enquadrá-los nisso aí. Mas é calúnia, difamação, injúria, mas... a questão toda é que a reprovabilidade é muito maior. O poder de machucar a vítima, o poder de causar danos psíquicos para a vítima é muito maior no cyberbullying do que no bullying. E isso, Beni, a gente vê quando vai dar uma palestra para a escola.
quando nós falamos para 500 crianças sobre bullying, eles ficam passivos. Mas quando você fala para 500 crianças sobre cyberbullying, eles entram em polvorosa porque aquilo ali mexe com eles, porque é o dia a dia. A reputação deles todo dia está sendo atacada. E muito importante que o cyberbullying não ocorre somente pela internet, ocorre também com mensagens, com torpedos, mensagens enviadas por celular, por SMS. Então é importante entender que tem esse lado. E o que acontece é que essa geração nova, os nativos digitais, a rede social, por exemplo, ou os outros meios na internet fazem parte do dia a dia deles, né? Talvez para gerações mais antigas isso não seja tão simples, mas para eles é a rotina da vida deles. Beni, e outra coisa, você pode, não sei se você se lembra, quando nós somos jovens, estamos no colégio, era bom ser popular, né? A criança quer ser popular. O adolescente é um desejo natural de ser um esportista, de ser um bom aluno, e aquilo afeta diretamente o autoconceito que ela tem, a honra que ela tem dentro da escola. Então, o conceito de boa referência que ela tem na escola. Então, se ela for vitimizada por um cyberbullying, isso é afetado de forma muito mais drástica. Então, a criança e o adolescente têm muito mais medo de ser vítima de cyberbullying do que de ser bullying. Por conta disso, que isso causa danos psíquicos, sofrimento, queda no rendimento escolar e vai prejudicar a sua reputação. Doutor Lélio, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, com um tema tão preocupante e apaixonante como esse, do bullying e do cyberbullying em especial. Muito obrigado. Obrigado. Você pode rever todos os nossos programas no nosso site, ammp.org.br. E se você quiser mandar sugestões, críticas, elogios, entre na nossa página no Facebook ou use o nosso Twitter, o endereço está aí na sua tela. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.